Seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Estamos começando mais um dia do projeto Sniper Kamikaze. Hoje, dia 18 de agosto, quarta-feira, quase que eu falei terça, mas já quarta-feira. Estamos aí no meio da semana. Estamos chegando com mais um vídeo aí do Sniper para falar como está se desenrolando a semana, mostrar nossas posições. Tiramos um cabelinho aí de duas posições aí de realização de lucro ontem. Vou mostrar isso aí e fazer a nossa análise aí de o que está acontecendo. Vamos lá? Antes de ir para o gráfico, fato mais importante que a gente teve hoje no dia. Basicamente estava o mercado todo esperando a ata do FONC, que é o Comitê de Política Monetária do Fed, né, do Banco Central Americano, equivalente ao nosso Copom aqui. Depois da reunião, sempre que tem a reunião de falar dos juros, tem ali um comunicado. Mas aí uma semana depois sai a ata falando tudo o que eles estavam pensando, as divergências entre os participantes. E basicamente o que falou-se foi o que muitos desses presidentes dos Feds, porque os Feds têm presidentes locais, né, de estados diferentes, já vem falando, eles estão falando na BBC, NBC, nessas canais de televisão americanos. Eles falaram uma coisa muito forte, seguinte: pessoal, tapering, que é a retirada dos estímulos, que é a gente parar de comprar título público e parar de comprar papéis de renda fixa ligados à hipoteca, está separado do aumento da taxa de juros. São coisas diferentes e que devem vir em momentos diferentes. Já preparando o terreno para quê? Para falar, ó, nós vamos começar a fazer esse tapering, achamos que talvez seja interessante começar a fazer ainda esse ano, para a gente poder fazer gradual, mas isso não quer dizer que a gente está pensando em subir taxa de juros ainda, né? Para esse tapering aqui começar a não causar pânico no mercado, tá? Então, isso foi a principal notícia. Quando saiu isso às 3, o mercado oscilou e depois o dólar fortaleceu um pouco, depois devolveu os ganhos aí ao longo do dia, fechando quase no 0 a 0, tá? O sentimento do mercado ainda está um pouco azedo, né? Depois já falamos de dados que vieram ruins da China essa semana, o mundo já todo falando em desaceleração da economia, do crescimento, né? Estava muito empolgado, todos, aí vem a variante Delta, já começa agora, não vai crescer tanto, China já está desacelerando, Estados Unidos já chegou no pico do crescimento, ainda está em crescimento, mas o pico talvez tenha sido no último trimestre, né, que eles chamam de quarter, como se fosse, se a gente fosse falar em português. A Europa está chegando no pico agora, a China já passou, enfim. Já falei várias vezes do pêndulo de euforia e medo. Se a gente tivesse aqui a euforia para esse lado e o medo para o lado de cá, eu falaria que a gente está com o pêndulo mais ou menos aqui no meio, vindo de euforia, não está num pânico, né? Falando em mercados globais, apesar de que o Brasil as coisas estão feias, mas também não está na euforia, né? Então é isso, vamos analisar um pouquinho os mercados aí, vamos para os gráficos, né, para ver o que eles estão falando. O que eu acho legal desse projeto é justamente como a gente acompanha diariamente, eu gravo dia sim, dia não praticamente, a gente vai sentindo o pulso do mercado, é como se a gente estivesse sentindo esse pêndulo, para onde que ele está, como estão as coisas, e eu acho que isso é muito benéfico para quem nos acompanha e desenvolvendo esse sentimento, essa percepção também. Espero que você esteja se beneficiando com isso aí. Vamos lá? Bom, então, indo para o gráfico aqui, como sempre eu deixo um desenho aqui para não esquecer de mudar a tela para o gráfico. Começar aí pelo nosso querido índice dólar, como sempre. A gente vê que ontem ele deu uma porradinha para cima, nos favorecendo, né? Porque nós estamos comprados no dólar contra dólar australiano, comprado no dólar contra o euro. Então ontem teve um movimentinho aí. Hoje, que nem eu falei, ele chegou a andar para cima, ao longo do dia ele estava mais para baixo, depois subiu e depois retornou. Tá? Vou colocar no de uma hora para você ver. Ó, tá vendo? Chegou ali embaixo e voltou aí para encerrar o dia mais ou menos como tinha começado, tá? Então segue a tendência de alta, né? Se ele não conseguir romper aqui, a gente vai ter um topo triplo, mas
Tá lá, pressionando, pressionando. Quanto mais vezes uma resistência testada, mais forte ela é, de certa forma, né? Mas ao mesmo tempo, quando romper também, né, o bicho pega. E tá dessa forma, ainda tendência de alta, eu vou voltar aqui, eu já falei no semanal, olha só, tendência de alta, pode voltar aqui, oscilar, pode, mas a tendência é de alta, né? A gente só pode, se a gente fosse operar esse ativo, a gente só poderia operar comprado, né? Ou seja, acreditando na força do dólar aí. E isso se reflete, obviamente, no euro, que é aqui, ó, nossa posiçãozinha que a gente tem. Nós temos agora no euro, aqui, ó, 7 microlotes, então ontem a gente fez uma venda, eu vou lá no History, lembrando que aqui no Sniper é transparência total, né? Então ontem, que era dia 17, fechamos 1 microlote no euro e 2 no dólar australiano, nós vamos chegar no dólar australiano, então 1 microlote do euro a gente fechou aí num lucro de 12 dólares e deixamos 6 microlotes ainda abertos, né? Tá na tendência de baixa, ele ainda não tinha tocado aqui no diário, ainda não tocou, né, no diário aqui para a gente poder fechar. Ontem, lembrando que ó, essa velhinha aqui é de hoje, de 18, já abriu a do dia 19, né, porque já fechou Bolsa Americana e já começou a sessão asiática, mas ontem quando a gente tomou essa decisão foi depois dessa vela vermelha grande aqui, ó, né, ter uma queda e bastante a nosso favor, eu fechei um microlote lá no final do dia, você viu o horário aqui, ó, no horário de tomada de decisão do Sniper. Não é fazendo coisa errada não, olha lá, ó, final do dia, ó, tá? Olha lá, não, aqui tá no Open, desculpa, Close Time, 5h10, é a hora que tava fechando o mercado, 17h10 aqui tava fechando o mercado lá nos Estados Unidos, né? Bom, então seguindo, e é isso, o euro vamos deixar, a tendência tá de baixa, né? Assim, obviamente, ele rompeu de novo essa linhazinha que a gente tinha desenhado aqui, o que é bom, e vamos deixar fluir, né? Tem esse outro suporte aqui embaixo que vai coincidir um pouco com essa borda inferior aqui, talvez dando uma posição para a gente embolsar mais um pouco do nosso lucro, tá? Dólar e ien, hoje o dólar aí subiu frente ao ien um pouquinho, continua encaixotado aqui, dólar e ien, sem muita direção. E vamos permanecer fora, né? A gente vê que lá no diário ele está abaixo da média de 20, no semanal ele está acima da média de 20, então sem uma confluência, eu ainda vejo como o time frame do longo prazo é mais forte, eu ainda continuo vendo com uma tendência de alta, mas não tem sinal de entrada aqui para o Sniper, vamos seguir, tá? Euro-ien é o que eu comentei que nós vacilamos, entre aspas, de ter perdido a entrada aqui, tá? Eu podia ter pegado, eu devia ter pegado a entrada, dava já estar pegado e fechado a trade, mas ficamos de fora, infelizmente. Agora é aguardar, teria que esperar o preço voltar na média de 20 de novo para poder vender, né? No semanal a gente vê que ele está lá abaixo da média de 20, foi para baixo dessa trendline, tem essas trendlines aí que na verdade são trendlines fortes até no mensal, então são muito importantes, tá? No mensal ele ainda não foi para baixo. Poderia ser só uma retração aqui para voltar a subir, né? Esse aqui coincide, ó, o euro subindo frente ao ien coincide com momentos de euforia do mercado. O euro é uma moeda que tende a se valorizar nesses momentos que o mercado está indo bem e o ien tende a se valorizar em momentos que o mercado não está tão eufórico, né? Então a gente pode ver até isso aqui, ó, pendulou para o positivo, agora pendulou para o negativo e pode ser que isso se inverta e a gente talvez até consiga aí, quem sabe em algum momento pegar essa alta aí de volta, né? Se ela acontecer. E enfim, próximo ativo, então estamos de fora e vamos continuar só assistindo aí o euro-ien. Dólar australiano, ontem a gente teve essa velona aqui, ó, o dólar australiano caindo 1,13 e foi ontem que a gente fez essas duas aqui, eu fechei uma e alguns minutos depois eu fechei a outra, tá? Aqui a diferença aqui de close time aqui de 1 minuto de uma para outra, né? Eu fechei, avaliei o euro, voltei no dólar australiano e cheguei à conclusão de fechar 2 microlotes. Com isso, a gente ficou só com 3 microlotes aberto vendido no dólar australiano, tá? Hoje ele caiu mais um pouco aí, fechou em 0,34 de baixa. Não vou fechar mais, vou deixar andar. Agora a gente vê que ele já está subindo 0,11 aí no dia de hoje. Poderia até fechar mais um pouco, mas a gente vê que no semanal ele já está ficando esticado, mas eu vou deixar porque ele rompeu essa trendline, esse suporte aqui que eu falei que era importante, ele pode vir retestar pelo outro lado,
mas está uma tendência de baixa meio clara aí no dólar australiano, né? Então vamos ter paciência. Provavelmente ele vai fazer uma retraçãozinha aqui, sim, mas vamos esperar. A gente já fechou 2 microlotes, né? Estamos com uma posição aí agora. Vou dar um colapso aqui para juntar tudo. Nós estamos aí com uma posição de como se fosse vendido em 3 mil dólares australianos, né? Tá vendo? É uma margem bem pequena comparado com outras posições que a gente tem aí, como no próprio euro, que a gente já falou, é 1/3 do tamanho. Aqui, para comparar a margem, a gente só pode comparar a margem dos ativos que tem a mesma alavancagem, né? Bitcoin, por exemplo, é muito menos, mas Bolsa Americana, se não me engano, é a mesma alavancagem, né? A gente vê aqui a alavancagem lá do ativo em si. Tem que ver do ativo aqui, ó. Gráficos, vamos lá aqui, ó, o US 500, a alavancagem dele é de 100, tá vendo? É a mesma das moedas. Então, aí a gente pode comparar. A gente está com uma posição maior, 2 vezes maior do euro do que do dólar, do que da Bolsa Americana em termos nominais, mas é normal porque a Bolsa em termos percentuais é mais volátil, né? Mas enfim, isso aí eu já expliquei em vários vídeos, não precisa de ficar sempre, todo dia explicando não, isso é coisa básica. Se você não entende, você pode dar uma olhada no nosso curso que a gente explica isso mais detalhadamente, essa questão margem, alavancagem. Tem vídeo nosso aí também sobre margem, alavancagem, só você procurar aí Forex Social, margem, alavancagem no YouTube. Eu vou tentar colocar um card aqui em cima, enfim. Seguindo, então o dólar australiano vamos deixar rolar. Petróleo tomou mais uma porradinha hoje, caindo aí 3,2%, justamente por causa dessa preocupação, né, com o crescimento e diminuição na demanda, principal motivo, né, tem sempre coisa de OPEP envolvida, ou OPEC, depende se você quer falar sigla em inglês ou em português, mas apanhou, né? Agora o sniper tem que começar a procurar ponto para vender petróleo voltando na média, entrar vendido. No semanal aí ele já está abaixo da média de 20, então a gente já rompeu aquele suporte que era importantíssimo, né? Então agora o sniper pode procurar uma vendinha no óleo aí, mas ainda vai demorar a ter essa oportunidade, né? Dentro da nossa estratégia. Ouro hoje oscilou. Ouro é um que tem novidade, tá? Ontem, com essa velhinha aqui, ó, essa velhinha vermelhinha aqui, eu aumentei a nossa venda no ouro. Na segunda eu gravei o vídeo, eu fiz uma vendinha e hoje mais uma, tá? Mais uma vendinha aí, colocando o mesmo stop. Então nós estamos com o ouro aí com um risco significativo, que é 1,9% da conta, mais 1,98%, é como se fosse 4% da conta aí vendido no ouro, tá? Então é significativo. O ouro, quer ver? Vamos ver lá. Ele também é uma alavancagem de 100 para 1, então a gente pode comparar. Ele ainda está com, em relação ao euro, ele tem uma posição pequena, só que o stop está muito mais longo, por isso que ele está um risco maior, entre aspas, né? Entre aspas não, ele está um risco maior, a gente está deixando, dá mais espaço para ele swingar, porque ele também tem mais volatilidade que o euro. Se a gente vê barrinha de 1,5%, de 2%, né, de 2,5% do ouro com certa frequência, né, coisa que a gente não vê no euro. Então nosso stop está em cima desse nível aqui, tem bastante espaço para o preço ir contra a gente. Não que a gente vai esperar, se ele começar a ficar muito tempo em cima da média de 20 aqui, pode ser que a gente até feche, tá? Mas por enquanto tá dentro da nossa estratégia aí, certinho a venda aí do ouro. Prata hoje caiu também, chegou a ter uma queda mais forte ao longo do dia, tá indo positivo também, a nosso favor, tá bacana, a gente é uma trade que a gente já tá com stop no lucro, então praticamente sem risco, e ela tá indo, né, no nosso sentido. Já fechamos um pedacinho, a gente começou com 2 microlotes, já fechamos um microlote da prata, estão ganhando um belo dinheirinho aí na prata, 99 dólares, 96, né, líquido, 99 bruto, mas tem custos de rolagem, etc e tal. Aqui, ó, a gente tem custo de, cadê aqui, ó, de swap, né?
que já está um tempinho aberta a operação, já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dias abertos, né? Essa operação, mas vamos deixar rolar, tá vendo? É swing trade, não é sempre que vai em 3 dias resolver, não faz sentido isso. A ideia do sniper é deixar o preço ir ao nosso favor quando a gente conseguir pegar uma tendência e surfá-la, né? Então vamos continuar com essa posição aberta na prata aí, que está muito bacana, foi a nosso favor hoje, e a tendência é continuar indo e ir mais à medida que esse yield do Tesouro de 10 anos dos Estados Unidos subir, né? Ele caiu muito forte, pode ser que ele volte a subir, ainda mais se Bolsa Americana cair, as pessoas podem migrar para o Tesouro, comprar mais Tesouro, e isso vai empurrar as taxas eu falei besteira, tá? Na verdade, as pessoas vão comprar mais tesouros e vai empurrar as taxas para baixo, o que tende a empurrar o ouro para cima, né? Tem essa relação inversa aí entre a taxa de 10 anos. Mas, na verdade, o mercado também não está conseguindo empurrar essas taxas para cima, né? Essa taxa, hoje ela subiu um pouquinho, mas caiu. Então, é para se acompanhar, tá? Então, recapitulando. Se a Bolsa Americana continuar caindo igual caiu hoje, essa taxa aqui pode acabar subindo, porque as pessoas vão comprar títulos públicos, então o preço do papel pode subir, com isso a taxa cair, e isso vai ser bom para o ouro e para a prata, positivo, consequentemente ruim para nós, né? Mas vamos ver, porque o que o gráfico aqui está mostrando para nós é tendência de baixa, né? No semanal aqui abaixo da média de 20, apesar de não estar assim uma tendência clara de baixa não, mas está abaixo da média de 20, né? E a prata sim já querendo até romper esse nível aqui, ó. Se romper esse nível, olha aqui onde que ela pode vir, tá? Ela tem um nívelzinho aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó, no gráfico de linha. Se ela romper, ela tem eu vejo o próximo nível forte mais perto aqui, ó, tá? Nessa faixa aqui dos 18, tem um espaço aqui, mas não é um suporte tão claro quanto aqui. Então seria um downside legal aí para prata, que a gente conseguiria, se a gente conseguir pegar, se ele fizesse movimento, a gente conseguir pegar, dá um belo retorno aí para o sniper, tá? Bom, seguindo. Bitcoin ele chegou a subir hoje legalzinho, mas no final do dia apareceu o vendedor, então já tem mais ou menos uns 5 dias que tá em queda. Tá chegando num ponto interessante para a gente aumentar a nossa posição. Nós estamos comprados no Bitcoin, nós conseguimos fazer uma compra num ponto interessante no Bitcoin, que foi aqui, ó, pegamos esse movimento todo. Agora ele está numa retraçãozinha, já chegando perto da média, que é onde que a gente gosta de olhar a compra, né? Talvez ele volte nesse topo aqui, então aqui, ó, talvez aqui a gente encontre uma comprinha para o Bitcoin. Vou fazer aqui vou fazer um X aqui, ó, um X da questão. Aqui, ó, quem sabe o Bitcoin vem aqui, a gente faz uma comprinha. Eu acho que ele nem vai chegar a cair tanto, para ser bem sincero. Ele chegando aqui próximo da média de 20, a gente já pode pensar em comprar. Vamos ver até o price action amanhã, né? Talvez ele caia mais um pouco e já comece a ficar mais interessante ainda da gente olhar uma compra para ele, tá? A gente está com o nosso stop lá bem longo, tem espaço para ele contra a gente, vamos ter paciência. É ruim ver, hoje, por exemplo, já chegou a 3.100 e tanto lucro ao longo do dia, depois voltou. Não é agradável, mas é isso, o mercado vai em ondas, né? Não segue em linha reta. Próximo ativo aí, Bolsa Americana, mais um dia de queda, ontem caiu 0,7%. Hoje caindo 1%, é uma queda mais significativa. Tinha tempo que a Bolsa Americana não caía tanto, né? Se a gente for olhar no semanal aí, ó, já uma queda de 1,6%. Foi para o negativo essa trade nossa. Nós tivemos até uma boa entrada, se a gente for olhar aqui, ó. Conseguimos entrar bem aqui, né? Pegamos isso aqui, mas aí em 2 dias, como ela está um pouco esticada, ela está subiu vários dias pouquinho e está caindo forte, né? O famoso subindo de escada e descendo de elevador, né? Mas temos espaço para deixar swingar, né? Nosso stop está aqui no 43,30, que está desenhadinho aqui. Vamos lá, tem aqui, ó, tem um nível aqui de suporte para nos, que é mais ou menos onde que ele parou, né? Ela foi aqui, suporte aqui, tocou aqui também. Então tá um nível aí importante de preço, se a gente colocar
de 4 horas, aqui a gente consegue ver, ó, quantas vezes que ele tocou, né? Mas enfim, e tem espaço aí para ele ir contra a gente. Vamos deixar, mas que negócio. Não é legal ver isso, dá vontade até de fechar. Se ele vier aqui para baixo e ficar alguns dias parado aqui, dando bobeira, a gente pode até pensar em fechar, tá? Não precisa de esperar chegar no nosso stop. Mas por enquanto vamos deixar. Quando a gente entrou, a gente colocou esse stop, a teoria se mantém, talvez pode até dar uma oportunidade de compra aqui, dependendo do price action aí, se o humor melhorar, tá? Bolsa alemã também hoje ficou boa parte do dia positiva e no final virou para o negativo aí, depois lá da ata do FONC. Eu falei que a gente está querendo também uma entradinha para a bolsa alemã aí, ver se ela cai mais um pouquinho, perto da média de 20, para a gente poder pensar em entrar comprado, tá? Mas por enquanto estamos fora, só observando. Bolsa brasileira está numa sangria danada. Já falei da relação com os juros não para de abrir. Se a gente for olhar os juros Brasil aqui, ó, hoje abriu mais, olha só, olha o juro 27, que seria um juro de um pouco mais de 6 anos. Hoje abriu mais 4%, subiu mais 4 bases aí, né? Ou seja, foi de 4 bases não, 40, 4, gente, não, ele subiu 30 basis points, não, 40 basis points mesmo. Um movimento muito forte, isso não tem como a bolsa subir com isso, né? Isso aqui é complicado porque perde atratividade a bolsa frente à renda fixa e ainda tem aquela questão da taxa de desconto que tem que ficar muito alta, né? O prêmio de risco da bolsa se comprime, então fica bem complicado. Então, só quando isso aqui voltar a baixar, provavelmente que a bolsa brasileira deve começar a subir. Mas isso aqui é risco fiscal e risco de inflação, basicamente, expresso nisso aqui. Eu já expliquei, isso aqui é o DI de janeiro de 27, tá? Explodindo, né? De 26 para cima, tudo já acima de 10% ao ano. Então, isso aqui, ó, o que é isso aqui? Para quem não entende, isso aqui é o mercado, quanto que o mercado está precificando, que se você ficar no Tesouro Selic, você vai ter de retorno de hoje até o janeiro de 27, tá? Só que se a Selic hoje está 5 e aqui está 10, significa que para daqui até lá dar 10, significa que lá vai ter que estar acima de 10, porque hoje está abaixo de 10, e como é uma média ponderada, né, um acumulado, significa que o mercado está precificando aí uma Selic lá na casa dos 12, 13 ou mais lá em 27, tá? É bem apertado isso aí, tá? Então, aqui já precifica, se 23 está 8, já está precificando uns 10 e por aí vai, né? Então, enquanto isso aqui não mudar, não vai dar para a Bolsa Brasileira subir. Talvez seja uma oportunidade em renda fixa, né? Porque isso aqui, se isso aqui voltar a cair, os papéis pré-fixados e IPCA mais vão andar muito, vão ganhar muito dinheiro, tá? Mas aí é cena para próximos capítulos, eu ainda vou fazer o vídeo sobre isso, tá? Como você pode tradear renda fixa e ganhar dinheiro na renda fixa, porque isso aqui, ó, num título de 10 anos, se você for pegar aqui, ó, o 31, tá? Cada 1% desse aqui, que ele sobe, por exemplo, hoje ele subiu, de 10,33 para 10,90. Então ele subiu lá 0,6, né? Cada alta de 1% disso aqui é 10% que um título de renda fixa cai. Um título de 10 anos, um pré-fixado. Então, isso aqui é a curva abrindo, né? Se ela voltar a fechar, voltar a cair, significa que o papel vai subir, né? Igual eu já mostrei várias vezes do yield de 10 anos e do tesouro de 10 anos.
Mas enfim, vamos voltar aqui para o nosso trading, né? Eu só gosto de explicar isso um pouquinho para quem não entende. Então, Bolsa Brasileira sofrendo, não tem como ser diferente, né? Como eu falei, medo de problema fiscal e medo de inflação, tá? Explode o juro, Bolsa sofre e não tem como fugir disso. Então, o sniper só olhando, tá fora, nem deu oportunidade pra gente entrar vendido, né? Dele voltar aqui na média, que seria... Ele já foi direto, não conseguiu nem voltar na média, né? Então, o sniper também agora teria que procurar um retorno aqui na média para entrar vendido. Falei que não faria isso de jeito nenhum, mas já está começando a pedir para ser feito. Mas é complicado. Entrar vendendo bolsa, tem muito papel bom que já ficou bem barato, né? Dólar hoje subiu 2,2%. E olha que complicado. A gente com juros subindo, Selic em trajetória de alta. Hoje a ata lá dos Estados Unidos deixou claro o seguinte, olha, a gente pode fazer o tapering, mas não vai subir os juros, ou seja, o juro aqui no Brasil mais alto do que o juro de lá dos Estados Unidos e tende a ficar mais alto o juro overnight, o juro de um dia, né? Não é nem aquele juro longo que eu mostrei, o juro de um dia, o juro Selic. E mesmo assim, não está sendo suficiente para segurar o dólar. Começou a se falar aqui no Brasil do tema da tal da dominância fiscal, tá aqui. É complicadíssimo. O que seria, rapidamente, o que seria a dominância fiscal? Seria o Banco Central subir a taxa de juros para tentar segurar a inflação, mas ao subir a taxa de juros, ele encarece a dívida dele, porque a taxa de juros representa quanto que ele está pagando de juro na dívida, e com isso causa uma desconfiança de que o próprio Banco Central ou o Tesouro não vai conseguir, na verdade, não é o Banco Central, mas o Tesouro não vai conseguir pagar essa dívida, e com isso a moeda entra numa espiral de desvalorização e o caos se instaura, né? Então, o Brasil está numa situação de dominância fiscal? Eu acredito que não. Mas você vai começar a ouvir falar mais disso aí nos próximos dias, tá? Então, vale ficar atento para isso aí de Brasil. E como eu já falei algumas vezes, ó, o dólar estava aqui, eu falei, gente, tem que dolarizar o patrimônio, dolarizar. E ter uma conta numa corretora de Forex lá fora, igual a gente tem na XTB, é uma forma de você dolarizar seu patrimônio. Por mais que você não faça trade, você manda seu dinheiro para lá, ele está em dólar, aí você pode operar sem alavancagem, até que seria o ideal para quem está começando, nem operar, você compra só ali, você tem $1.000, você compra, ou você vende lá, se você acha que o euro vai cair, você vende $1.000 de euro, faz coisa assim, quase nada, porque se você perder dinheiro também com trade, igual muita gente perde, é pior, né? A gente ensina trade, mas assim é sempre com transparência de que muita gente perde dinheiro. Por isso que a gente tem esse projeto aqui, para mostrar como você fazer a sua gestão de risco e não quebrar a sua conta de trade igual muita gente quebra achando que vai ficar milionário, tá? Mas meu ponto aqui se esse cenário aí de dominância fiscal vier, o dólar é para cima. Então, talvez esteja barato agora, tá? Semanal aqui perto da média de 20, talvez o dólar esteja barato. Seja o momento de você dolarizar. Se você está pensando em fazer isso, dolarizar parte do seu patrimônio, talvez a hora seja agora. Mesmo que volte a cair, vale sempre ter um pouquinho do patrimônio em moeda forte, tá? E a gente ainda tem eleição ano que vem, né? Nem entrei nesse ponto. Mas enfim, com isso eu encerro o vídeo de hoje. Eu estou sempre entrando agora em macroeconomia, mais do que eu devia, que não é a coisa aqui, mas eu acho que acrescenta um pouquinho, né? É legal para passar esse conhecimento. E é isso aí. Seguimos forte com o Sniper, embolsamos um pouquinho de lucro, nosso balanço já subiu aqui para 2.800 e vamos que vamos. Um forte abraço para você e até o próximo vídeo.